Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pessoal, hoje teremos a honra de receber aqui nosso aluno Thiago Brilhante, aprovado no último concurso da PGE de Alagoas, né? Vai falar sobre a sua trajetória, vai trazer dicas, né? Vai falar um pouco sobre as dificuldades desse caminho, dessa jornada dos concursos públicos. Thiago já está por aqui, eu vou adicioná-lo, começar nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre essa trajetória de aprovação que com certeza vai auxiliar aqueles que estão aí na lida dos concursos públicos. Fala, Tudo bom, Thiago! professor? Beleza, Boa meu noite, amigo? tudo bem? Tudo bom? Como é que você Tudo está? ótimo. Primeiro, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite de vir aqui no ATC falar sobre a sua trajetória de aprovação, né? Você que passou aqui no concurso da PGE de Alagoas e ficará aqui, né, meu amigo? Tomara que você Ficarei fique por aí, aqui, com né, como certeza. procurador do estado de Alagoas, meu futuro colega de trabalho. Também está aprovado na PGE de Goiás, né? Eu sei disso. Enfim, é um craque, né, que já está aí com a carta de aprovações ampla, e a gente fica muito feliz de, primeiro, ter tido a oportunidade de tê-lo aqui como aluno do ATC e agora, né, depois da aprovação, recebê-lo para falar um pouquinho sobre a sua trajetória e de como você construiu essa jornada. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade, tanto de poder ter sido aluno aí do ATC, foi uma experiência realmente engrandecedora, e de poder estar aqui hoje compartilhando essa experiência com vocês e com todo mundo que nos assiste. Realmente é um prazer poder falar disso e nesse momento de tanta felicidade que é após uma aprovação, principalmente numa PGE tão boa quanto a de Alagoas, vizinho aqui da minha casa, né? Estado vizinho aqui do Ceará. Assim como o senhor, eu sou egresso da UFC também, então é uma honra enorme estar aqui. Realmente estou muito feliz. Pô, a gente fica feliz, ainda mais, né? Meu querido conterrâneo, esqueci de apontar esse detalhe, né? Conterrâneos, estamos na mesma faculdade. E, Thiago, eu acho que conhecer trajetórias de sucesso, de aprovação, ajuda muito para quem está nessa jornada, para quem busca ser aprovado no concurso, ainda mais um concurso tão difícil quanto esse, né? Porque o concurso teve várias fases, um concurso que tinha uma fase eliminatória, né, na prova oral, 50% dos candidatos não eram classificados, ou seja, é um concurso extremamente complicado, difícil, e a gente queria te ouvir um pouquinho. Primeiro, gostaria que você falasse, se fosse possível, da sua metodologia de estudo, como é que você se preparava para esses concursos, né? O que você utilizava como estratégia principal, enfim. Fala um pouco sobre a tua metodologia e o que você utilizou para chegar até a aprovação. Claro, bora lá. Eu saí da faculdade UFC já praticamente com um cargo público, que foi na assessoria aqui do Tribunal de Justiça do Ceará. Então, eu saí da UFC já empregado, né? E depois de alguns anos, eu fiquei um pouco insatisfeito, assim, porque meu cargo é comissionado, na verdade, e eu não queria ter essa insegurança para o resto da minha vida. E, além disso, eu não queria ficar apenas na assessoria, né? A gente tem um pouco aquela vontade de assinar as próprias peças, de ter aquela autonomia jurídica mesmo, de colocar no papel o que a gente pensa, de poder realmente exercer a atividade jurídica daquela forma mais racional possível. A minha mãe é procuradora de um município, o município aqui de Pacajus, no estado do Ceará, da região metropolitana de Fortaleza, então eu me interesso muito pela carreira, de certo modo, de família, apesar de que logo quando eu entrei na UFC, o meu sonho era seguir carreira de juiz, mas acho que eu não conhecia nada assim do que é o mundo jurídico, entendeu? Então acho que você vê ali, juiz, eu quero ser juiz. Mas, na verdade, depois que eu me formei e tive conhecimento das matérias que existem ali e do trabalho jurídico que realmente é feito, e principalmente por vir dentro do judiciário, eu vi que eu não queria aquilo ali. E o que eu mais me identifiquei realmente foi procuradoria, de lidar ali diretamente com o interesse público, estar dentro ali do executivo, atuando na condução mesmo de políticas públicas e de poder atuar muito próximo ali. E, além de tudo, eu realmente não gosto de direito penal. Assim,
é uma coisa que não dá para mim. Então, em 2018, mais ou menos, eu comecei a estudar para concurso público e meu foco sempre foi procuradoria, tanto que eu não fiz nenhum outro concurso que não fosse de procuradoria. O único Massa. concurso que eu cheguei a me inscrever, mas não fiz, foi de juiz aqui no TJCE, porque como servidor eu tenho isenção. Então eu cheguei a me inscrever, a prova era no dia seguinte ao meu aniversário e eu não fui nem fazer a prova, a primeira fase. Vocacionado para advocacia pública. Isso aí é bom demais. Ó, o Gustavo aí também. Massa. Depois vamos E aí, receber Gustavo? o Gustavo e os demais. Futuro colega nosso. Pois é. Então, em 2018, eu sentia que eu tinha uma deficiência muito grande em praticamente todas as matérias. Então, eu procurei um cursinho, foi um cursinho do SES, só de videoaulas, na verdade, para eu entender mais ou menos ali o mundo jurídico mesmo como um todo, entender alguma coisa de concurso, voltado para concurso, no macro. Fiz esse cursinho do SES, praticamente não acompanhava com lei seca, nem com material escrito, era meio que só videoaulas ali para pegar uma base. E nesse meio tempo surgiu a PGE Tocantins e eu já embarquei nessa prova e fui fazer com a certeza de que eu não ia passar. Mas eu queria ter uma experiência de prova, ver o que era, assim, como que acontece um concurso público, como que é o gasto de viagem, se hospedar, acordar cedo para ir lá fazer a prova, pegar Uber. Quis ter essa experiência. Acabou que ela foi até muito proveitosa, assim, eu fiquei acima do corte do edital, obviamente não do corte para ir para a segunda fase, né? Nesse ponto eu reprovei, mas eu tirei 69 e o edital previa 60. Com essa nota eu fiquei assim bem empolgado até, tipo, estou no caminho certo. Então, vamos aprofundar isso aqui, porque essas videoaulas, elas são realmente uma introdução ao mundo jurídico de concursos públicos. Nesse momento, eu fui para livros. Eu li o Pedro Lenza, eu li o Eduardo Sabag, o Rafael Oliveira, esses livros bem clássicos de concurso, né? Peguei aquele dos professores do SES, não me recordo o nome, do Trabalho e Processo do Trabalho. Uhum. E aí tu tava, de fato, decidiu sedimentar a tua base, né? Importância Isso, de ter uma base sólida, enfim, percebeu que precisava isso. aprofundar. Via manuais, né? E nesse meio Uhum. tempo, ainda lendo manuais, eu cheguei a ler assim, esses livros todos. E enquanto eu os lia, surgiram PGE Pernambuco, que eu fiz, PGM João Pessoa, que eu fiz também, e a PGE Santa Catarina. E nesse curso, eu sempre via a minha nota chegando cada vez mais pertinho do corte. Até que em Santa Catarina eu fiquei a um ponto do corte, para ir para a segunda fase. E aquilo ali deu assim, um ânimo muito grande, né? Você vê a escadinha indo para cima. E E tem não gente que ainda fica triste quando bate na trave, né? Pô, tá batendo na trave, sinal que tá perto e tem que persistir. Né? é o quase, né? Bater na trave é o quase. A Exatamente. pessoa que desiste a um ponto do corte, ela tá. Eu sei que assim, é uma angústia muito grande, porque você pensa, poxa, se eu tivesse marcado aquela questãozinha ali certo, eu entrava. Mas quem já tá É. aí, a pessoa tá um pontinho de um estudozinho a mais, ela entra. Então, essa é a pior hora da pessoa desistir, porque você tá quase lá. O seu conhecimento tá bom. Então, não desiste que vai dar certo. E aí veio a pandemia, né? Praticamente a gente ficou 2 anos sem prova de PGE. Durante a pandemia, eu continuei estudando por um cursinho também. Nesse momento, eu deixei um pouco de lado os manuais. Eu já tinha lido os grandes manuais de concurso e eu queria um cursinho, mas como não tinha edital, eu fiz um curso extensivo mesmo, E continuando ali só aquele. lembrando para todo mundo que tu já tinha uma base, né? Tu já tinha estudado os Sim, principais manuais, já tinha sedimentado aquele conhecimento, só estava ali lapidando as principais matérias, principalmente isso. para que você tivesse atenção maior aos detalhes, né? Já estava lá numa fase um pouco mais avançada. E nesse momento, professor, uma coisa que, assim, que eu considero uma grande virada de chave.
apesar de ler manuais e fazer questões e ler jurisprudência, eu negligenciava muito a leitura do vade-mecum. Eu não abri o vade-mecum nem o site do Planalto para ler. Então, em provas de primeira fase, aquilo ali poderia ser um grande obstáculo, porque a grande parte da cobrança a gente sabe que está ali na lei seca. E eu não Verdade. fazia isso. Então, a PGF Santa Catarina, ela foi, assim, porque ela veio muita lei seca. Então, ela me apontou um pouco a esse problema. E eu tive uma coach que também me ajudou muito nisso. Me apontou Ah, muito essa direção de leia mais lei seca. Então, apesar de ter um cursinho, a minha maior carga horária era, de fato, lendo o vade-mecum. Cerca de 3 horas por dia eu estava lendo o vade-mecum. E 1 hora e meia apenas eu estava lendo o cursinho. E aí dedicava mais 1 hora para jurisprudência e mais 1 hora para questões ali. Então, veja, assim, que a grande parte do tempo mesmo era ocupada com leitura de vade-mecum. E eu, assim, eu não gosto... Se eu estou fazendo uma coisa, eu gosto de ter foco naquela coisa. Então, eu nunca usei material assim, de legislação destacada ou nada disso. Era vade-mecum mesmo, porque eu queria uhum. a lei seca o mais seca possível, para que eu pudesse avançar na leitura de lei. A jurisprudência ou qualquer outra coisa ia ficar para outro momento, que fosse o momento daquela metodologia específica. E aí fiquei mais ou menos 1 ano e meio, né, sem prova que ficamos, até saiu o edital da Paraíba. E eu Ó, período fiquei, desafiador, hein? É, ficar no meio da foi, pandemia, muita gente se desestimulou, desistiu de estudar, e aí passou esse período com uma lacuna de conhecimento para depois voltar e teve dificuldade, né? E quem continuou, quando voltou, largou na aí frente. emplacou uma série de aprovações. Tu tocaste num ponto muito importante, que é o da leitura de letra de lei, né? Que a gente sabe que é cobrado em todas as fases, né? Primeira fase, segunda fase, né? Prova oral. E principalmente nesse estudo regular, a análise dos diplomas normativos faz muita diferença, né? A gente já fez alguns estudos aqui e média, por exemplo, na primeira fase chega a 70%, 80% que Exatamente. saem em algumas matérias, né? Mas aí, depois, pós-pandemia, saíram os editais e aí? Pós-pandemia, primeiro edital, Paraíba, né? Voltou um pouco aquela angústia de Santa Catarina, de, poxa, será que eu vou ficar na trave de novo ou não? O meu estudo regular, professor, ele era dividido mais ou menos em 4 a 5 horas por dia ali. Quando saiu esse edital, aí não. Aí foi um momento de, assim, loucura total. Estuda, esquece um pouco a vida, foca nisso aí. E o objetivo é esse edital que a gente tem no momento. Vamos estudar para ele. Não tinha mais dia de folga, era de domingo a domingo. Eu estudava de 6 a 7 horas por dia. Se eu tivesse de férias, eu aguentava até umas 8, 8 e meia, assim, foi meu recorde. Assim, tem gente que estuda mais, mas eram horas líquidas também. Uhum. Então, acho que é um tempo muito bom para quem Excelente. trabalha, inclusive, né? Eu saía realmente muito cansado, eu terminava todos os dias exausto, mas eu tinha um edital em foco e eu tinha que alcançar aquele objetivo ali. Então, eu tive um curso de reta final também, mas em reta final, principalmente, a lei seca passou a ocupar muito mais espaço do que o que era antes. Porque esse primeiro edital, inclusive, ele foi o da Paraíba. Então, ele não tinha nem fase oral. Eram apenas 2 fases, elas valiam o mesmo tanto, subjetiva e objetiva. Então, eu tinha que valorizar muito a lei seca e ela realmente passou a ocupar a maior parte do meu tempo, apesar de que eu tinha, sim, materiais de revisão dados pelo cursinho, e eu Uhum. resolvia muito a questão da CESP, no que concursos mesmo, ali botava ali CESP, filtrava só pela matéria, digamos, constitucional, porque aí já era uma forma de eu ver como eu estou naquela matéria como um todo, ao invés de filtrar o assunto e ver só aquele assunto. E eu aproveitava para revisar. Se eu resolvi 5, 6 questões de um determinado assunto e eu fui mal, acertei 2 ou 3, eu preciso revisar aquilo ali. Então, já era o meu próprio direcionamento o que concursos me dava. Você está bem nisso aqui, você está mal naquilo ali. Revise esses pontos. E eu fiz muito simulado também.
Eu sempre gostei de me testar, de ver como eu tô e principalmente simulados que te mostram um ranking ali com os colegas. Porque às vezes você fez uma prova, mas ela estava fácil e você foi muito bem. Só que, Uhum. como ela estava fácil, todo mundo foi muito bem. Você tem que saber onde você está ali. Então, esse E foi. engraçado Thiago, que tem muita gente que foge disso, né? Não fica com receio, não vou fazer simulado, não vou fazer as questões, e acaba não metrificando o seu estudo, né? Enquanto quando você não sabe como é que você está, fica difícil corrigir os erros, né? E a pessoa, às vezes, Exatamente. só vai verificar esses erros quando da prova, aí já é tarde demais para fazer correções, né? Por isso que o pessoal aí é muito importante também fazer simulados, fazer algumas provas, algumas questões. Isso ajuda muito, principalmente para você mapear essas dificuldades. Exatamente. Eu acho que eu resolvi mais de 4.000 questões no que concursos nesse Pô, período para o edital de Alagoas. E isso ajuda muito, realmente, como o senhor falou, a mapear a sua situação. Porque não adianta você ir para uma prova sem saber onde você está pisando, sem saber sequer quais são as suas deficiências e descobrir isso lá na prova. É tarde. Assim, a reprovação ela vai vir, vai ser frustrante mais uma vez, porque você não metrificou, não criou essa métrica de identificar erros. Claro que no pós-edital a gente não consegue corrigir tudo. É pouco exatamente. tempo, é muita matéria. Então, se tiver um professor, um cursinho, um coach, alguma coisa que consiga filtrar isso, direcionar, é excelente, com certeza, e vale a pena. Concurso público ele exige sim um certo nível de investimento, pelo menos da maioria das pessoas. Não há como negar isso, né? Porque quem tem os melhores assim, direcionamentos vai largar na frente, vai conseguir ser mais eficiente naquele estudo. E esse estudo de reta final, ele é o que transforma todo o seu estudo de base em acertos lá na prova. Né? Não adianta você dominar todas as teorias, as doutrinas, não sei o quê, e chegar lá na prova você não conseguir transformar aquilo ali em acertos. Entre esses editais da Paraíba, saíram Alagoas e Goiás também. A minha Uhum. ideia foi, Paraíba é o menor edital de todos. Ela tem o mínimo de matérias que uma PGE pode cobrar. E ela é a primeira prova. Então eu vou continuar estudando somente para Paraíba. Eu vou fingir que Alagoas não existe, que Goiás não existe. Continuo aqui estudando, até porque ela tinha as 4 matérias principais e tinha Uhum. financeiro. Então continuei focado só em Goiás e na Paraíba, Então, perdão. Paraíba. E fiz a prova nesse ritmo. Lá eu acertei 92 na primeira fase, depois das anulações. Foi um resultado Excelente. bom, me deixou bem feliz. Eu fui para a segunda fase. Mas na segunda fase eu não fui tão bem. Então eu fiquei muito longe das vagas. Acho que eu fiquei 99 lá. Uhum. Bem longe das vagas. E na primeira fase ficasse em que lugar? Eu acho que eu estava ali Eu por lembro? volta de 13º, Aham. por ali. Uhum. Praticamente, assim, no pezinho das vagas. Se eu não me engano, estava empatado. Era o 11º, segundo, terceiro e quarto empatados com essa nota. Entendi. Então, mais ou E menos foi ali uma prova dentro da... relativamente mais tranquila, né? A prova da primeira fase foi relativamente Foi mais sim, tranquila. A nota de corte foi algo em torno de 80 foi e poucos, né? 88. 88. 88. Então foi uma prova relativamente mais tranquila. Mas aí a segunda fase pesou para ti. Pesou para mim. Eu errei mais ou menos a peça, eu fiz manutenção de posse, que era reintegração, então eu perdi uns Uhum. bons pontos ali. E eu errei um ponto na questão de tributário, então acabou que num concurso desse todo mundo fica meio muito perto, né? Então, 5 pontinhos você vai lá para baixo. Tá. E em seguida veio a prova de Goiás, né? O edital foi depois, mas ele foi antes de Alagoas, a prova. Prova de Goiás foi um estilo totalmente diferente, né? Era outra banca, muito mais matéria, muita cobrança de lei local, mas a estratégia de estudos continua a mesma. Todos os dias na semana, manter o máximo de carga horária possível, dando uma ênfase em lei local. E nesse momento, Goiás tinha praticamente todas as matérias que Alagoas tinha. Se eu não me engano, Goiás só não tinha previdenciário, eu acho. Era alguma coisa que acho que Goiás não tinha, que Alagoas tinha. E a estratégia foi mais ou menos a mesma. Finge que Alagoas não existe e estuda para Goiás. Goiás.
E acabou que, assim, foi lá, foi uma prova bem interessante. Eu achei a prova de Goiás, assim, de todas as primeiras fases, a prova mais inteligente de todas. Ela trouxe muitos casos práticos, era uma prova mais bem elaborada, assim, mais rebuscada mesmo. Trazia situações bem interessantes e foi uma prova difícil. Acabou que eu acabei passando, eu tirei 86 lá, fiquei em quinto lugar na primeira fase, né? Apesar de que a nota não O valia professor, nada. o professor Leonardo aí, ó, não vai trocar Alagoas por Goiás, né? A gente vai ter agora na PGE de Alagoas. O professor Leonardo, o máximo, e o Thiago Brilhante. Que equipe, né? Vou não, professor, vou ficar em Alagoas mesmo, não tem como trocar uma praia dessas. Não, e agora, o mais importante, tem voo direto para Fortaleza. Aí você não pode Eu vi o voo reclamar. da TAM Então, direitinho. tem voo direto para Fortaleza. Eu Tá tava tranquilo. no voo inaugural desse voo, professor. Olha aí. Meu voo de volta da PGE Alagoas, primeira fase, foi o voo inaugural desse voo da TAM. Já era um presságio, né? Já era um Já presságio. era muito Boa. pertinho, uma horinha de voo, perfeito. E aí E aí, seguindo, né? Goiás fizesse 88 na primeira fase. 86. Eu fiquei 86? em Nossa. quinto lugar lá. E nas últimas semanas de Goiás, como ela tinha esse E diferencial de rapidinho, lei desculpa, Thiago, e essa melhoria da primeira fase você reputa que foi decorrência desse aprimoramento do estudo de lei, professor, com Uhum. certeza. Mesmo em Goiás, que foi uma prova bem inteligente, assim, com casos práticos, traziam textos longos ali nos enunciados. Uhum. Mesmo assim, a cobrança de lei foi muito intensa. Então, Uhum. assim, quem tiver em reta final e já tiver uma base boa, seria a minha recomendação assim, mais certeira é que a pessoa dedique um bom tempo da sua carga horária de estudo à leitura de lei seca. Eu gostava de fazer por dia. Então, cada dia eu tinha duas matérias para ler. Então, segunda-feira eu ia ler constitucional e ambiental. Abria a Constituição do artigo 1º e ia lendo, marcava onde eu parei. Na outra segunda-feira eu continuava ali, até dar uma volta na Constituição, naquelas leis de ADI, ADC, ADO e intervenção, aquelas leis que se estudam em constitucional. E depois voltava do primeiro. Ia sempre fazendo isso. Alguém perguntou aqui se seria só os artigos principais ou todos os artigos Tudo, corridos. Acho que ia tudo corrido, tudo, né? tudo corrido. E aí você pode dar o destaque, né, aos artigos principais. A gente até Sim, faz isso, até faço isso nos editais anotados. A gente, aqui com os nossos alunos também faz essa referência para destacar os artigos que mais caem, enfim, já que para você ter um certo direcionamento. Mas essa leitura constante, frequente, ela é indispensável. Mas o Thiago fez uma ressalva importante. Olha, a gente tinha uma base muito boa, né? Então, ter a base é fundamental para você ter esses direcionamentos. E na formação da base, você já pode casar isso com a leitura de letra de lei, na parte jurisprudencial, questões, enfim, a parte doutrinária. até Mas vai porque, lá, Tiago, te interrompo. Até porque, professor, nesse momento de construção de base, de leitura inicial, é justamente o momento que a pessoa consegue destacar e verificar quais artigos são os mais importantes ali naquela leitura. Então, Sim, em reta final, a minha primeira leitura ela foi sim integral, mas a partir da segunda leitura, eu pulava alguns capítulos. Por exemplo, assim, a Constituição eu lia tudo, o CTN, né, a gente pula aqueles artigos que não valem mais, mas eu lia todo também, tirando aquilo ali. Mas, por exemplo, o CPC, algumas partes são puláveis. O Código Civil, algumas partes são bem dispensáveis, na verdade, tipo família ali. Não é um assunto de nossa cobrança, né, em provas. Mas eu achei interessante ler todo para entender mais ou menos a racionalidade que o legislador tinha ali. Só que isso tem perfeito. que ser feito no momento que você tem tempo, que é aquele momento inicial de construção de base, sem edital, sem correria. Em pós-edital, a pessoa talvez tenha uma dificuldade de conseguir ler tudo isso. Então, era Perfeito. basicamente segunda-feira, constitucional, à noite era ambiental, terça de manhã, administrativo, aí à noite, financeiro, por exemplo. Então, era sempre assim. Então, eu só lia constitucional na segunda, mas eram 3 horas de constitucional e 1 hora de ambiental, que é uma matéria menor. E eu sempre casava assim, uma maior com a menor, uma maior com a menor.
porque à noite eu estava muito cansado do trabalho. Basicamente, minha rotina era, eu acordava 15 para 5 e meu trabalho no tribunal são 7 horas corridas e eu começava às 11 da manhã. Então, eu estudava mais ou menos de 6 da manhã até dar 11 horas, é home office, então era só trocar a tela, tava no TJ, não tem problema. Uhum. E dava E aí 18 horas, facilitava, né? como? Ah, facilitava muito, né, também. Com certeza. Facilita bastante. E aí, dava 18 horas, eu interrompia lá, jantava, tomava um banho, às 19, 19h30, estava de volta. Como eu estava mais cansado, eu pegava uma matéria menos importante e o tempo era menor também. Estudava mais pela manhã, apesar de que eu sou uma pessoa que costumo render mais pela noite. Mas como meu trabalho me cansava, eu tive que ter essa mudança comportamental. Eu tive que migrar para amanhã. E aí, fim a prova de Goiás, era hora de correria para Alagoas, porque a prova era no domingo seguinte. Então, Exatamente, ficou muito perto ali, né? muita lei seca mais uma vez, e aí realmente foi o foco, assim, eu não tive muito tempo de pegar doutrina nem nada, porque em uma semana, e na verdade menos de uma semana, porque a segunda-feira é quase perdida ali, né? A gente volta no domingo, mas, poxa, é cansativa a viagem, não tem voo direto de Goiânia para cá, estava bem cansado, então foi a partir da terça, eu tinha de terça até sexta-feira para estudar para Alagoas, porque já tinha prova sábado, na verdade. Foram as duas fases Exatamente. no Foi mesmo final de final de semana, semana. primeira e segunda fase, mesmo final de semana, né? Exatamente. Exatamente. E aí, acabou que deu certo, eu fui bem em Alagoas. Se eu não me engano, eu fiz 86 também. Eu estava ali, acho que em segundo ou terceiro lugar na primeira fase. Mais uma vez, graças à leitura exaustiva de Lei Seca. Isso ajuda muito, professor. Excelente, né? Para quem chegou depois, Thiago antes estava batendo na trave, depois, né, de um tempo corrigindo as deficiências, principalmente estudo de letras de lei, né, passou a figurar entre os primeiros colocados. Sensacional, essa correção de rota, né? E principalmente, professor, acredito que ter aproveitado a oportunidade que a pandemia não é legal falar a oportunidade que a pandemia trouxe, mas de certo modo nós ficamos sem edital nenhum. Então, foi uma chance de rever toda aquela base, de estudar com calma toda a lei seca. Porque quando tem um edital, a gente tende a querer ir fazer aquela prova. E não ir querer fazer aquela prova com o estudo só, manter o estudo regular. A gente tende a querer fazer um reto final, para ter uma Exatamente. chance. Então a pandemia trouxe essa chance para quem aproveitou, foi bem interessante no sentido de estudo para concurso. E também, assim, tem muita gente que fica um pouco ansiosa para fazer esses estudos de reta final sem ter base. Aí você vai migrando de reta final em reta final, acaba não consolidando a base e se frustrando em várias provas, né? Não consegue obter, atingir a nota de corte, enfim, e vira uma sequência. Por quê? Porque não consolidou a base, não corrigiu os erros, e aí vai ter dificuldade. Então, vocês têm que ter também um pouco de paciência para solidificar essa base, Sim. para corrigir esses erros e aí seguir em frente. E na semana Sim, seguinte e de... Alagoas, falaste da... Pois é, Alagoas, eu saí com sensação muito boa da segunda fase também. Aquela conferência de gabarito que a gente sempre faz, né? Dar uma olhada ali no dizer o direito para ver se a jurisprudência está certa. E o que mais me deixou assim, com boas perspectivas foi que a questão de civil eu não eu já tinha visto o julgado, eu sabia que ele existia, mas eu não lembrava a decisão do STJ, eu não lembrava o sentido que havia sido decidido. E eu chutei e acertei. Então, na hora que eu saí da prova e conferi que eu tinha acertado, eu tô bem, porque as outras eu sabia. Então, eu tô no jogo. Vamos ver o parecer que vem à tarde. E veio o servidor público e eu tirei mais uma nota boa. Então, eu fiquei bem assim nessa prova. Saí com sensação muito boa de que eu poderia estar na fase oral, apesar de que só eram 24 candidatos. Então, assim, eu sabia que eu estava concorrendo ali com os 120 pessoas muito boas. Porque
de 4 mil pessoas, os 120 que vão para a segunda fase, você sabe que todo mundo está muito bom. E que você tem muito pouco espaço para errar. Mas eu, assim, como eu vi que eu tinha acertado essa, eu saí realmente com uma sensação muito boa de lá, de que poderia dar certo. E acabou que deu. De fato, quando saiu o resultado, eu estava dentro da prova oral, em 15º lugar, seria fora ali das vagas do concurso, mas estava aprovado para a prova oral, no resultado provisório. Só voltando um pouco, logo em seguida a Alagoas, nós tivemos também Rio Grande do Sul, na semana seguinte, no domingo seguinte. E eu fiz também essa prova, acabei passando lá também, acho que fiz 82. Antes dos recursos eu estava mais ou menos ali em 10º, por ali. Depois dos recursos eu não aproveitei nenhuma das 4 anuladas e caí um pouco, mas tudo bem. Acontece mesmo, assim, não dá para... Mas ainda estava nas vagas para a segunda fase, então ótimo. E aí acho que depois de tudo isso veio a segunda fase de Goiás, que foi uma segunda fase bem difícil também. Ali eles puxaram bastante. Eu senti ali que foi uma prova realmente bem feita, bem voltada para a advocacia pública, professor, assim, das que eu vi. Sim. Goiás foi a que mais direcionou no sentido de dizer eu quero excelentes advogados públicos aqui comigo. Foi uma prova Em termos de muito boa. perfil de prova, realmente. Foi muito boa. E eu saí de lá com a sensação de, acho que não passei. Acredito que reprovei, porque estava difícil, eu errei algumas coisas. E no terceiro dia tinha uma resolução do Senado que eu acabei não mencionando. Então, imaginei que, tô fora, então. Mas tudo bem. Assim, reprovar faz parte do jogo, né? Assim, para quem está ouvindo, eu reprovei em 4 PGEs antes de conseguir ir para uma segunda fase. Então, Importantíssimo isso. faz parte do jogo, né? Assim, às vezes a pessoa cria um mito, porque se você olhar a maioria dos perfis de Instagram, que são ex-concurseiros, a pessoa coloca lá, aprovado, 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 mas antes disso aí vem um reprovado, 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 reprovado. Faz parte, é uma etapa, né? É o processo de aprendizado, né? Você reprova em alguns concursos, isso vai te fortificando, né? Na maioria das vezes tem que te fortificar. Sim. Algumas pessoas acabam, né, estacionando ali e regredindo nos estudos por conta de reprovações. E, na verdade, a reprovação ali, ela serve como um trampolim, né? Para que você possa se aperfeiçoar continuamente. Quem consegue compreender esse processo tem muito mais chance de passar, né? Porque vai continuar, vai persistir, vai ajustar, vai aprofundar mais os estudos, vai verticalizar naquilo que é necessário, vai conseguir a aprovação, como foi o teu caso. Teve 4 reprovações antes, mas depois, né, acabou colecionando aí algumas aprovações. Então faz parte do processo, galera. Nem tudo são flores, né? A gente tem que entender que a aprovação não é a jornada dos concursos não é uma corrida de 100 metros, a maratona, você tem que ir administrando e nessa administração você de fato chega ao resultado que você espera. Quem me pergunta, eu sempre falo essa frase, professor, não é corrida de 100 metros, se prepare para correr a maratona. Eventualmente alguém passa com 1 ano de estudo, com 2, ok, mas a grande maioria não tem essa realidade. É verdade. E outra coisa, nesse sentido que o senhor falou, a PGE Paraíba, para mim, ela foi um sucesso. Eu fiquei em 99, mas veja, foi a primeira vez que eu alcancei uma segunda fase. Então, para mim, foi um sucesso aquilo ali e me deu mais motivação a estudar do que talvez se eu tivesse ficado ali pelas cabeças. Pô, tu só elimina esse senhor aí, bicho, que eu sou teu colega de trabalho já praticamente. Então ficar me chamando de senhor aqui vai ficar complicado, pô. Nós já somos colegas de procuradoria, o cara fica me chamando de senhor, rapaz. Beleza, então. Mas então, aí, continuando, né? Falando PGE Goiás, PGE Alagoas, você estava falando da segunda fase do PGE Goiás, foi bem elaborada, né? Bem elaborada, bem difícil. E eu imaginei que eu tinha reprovado, mas mais uma vez eu pensei, assim, foi um sucesso, porque eu passei em uma primeira fase bem difícil e estou aqui fazendo uma segunda fase bem difícil.
E pelo menos na maioria dos pontos eu consegui responder alguma coisa. Eu não travei, eu não desisti, eu não entreguei os pontos. Acabou que quando saiu o resultado, eu estava em sétimo lugar. E pós-recursos eu ainda fui para quarto, lá em Pô, Goiás. Então, sensacional. às vezes a gente sai com sensação ruim da prova e na vida real aquilo não aconteceu. A gente foi bem. Então, mais uma vez, é assim, não esmorecer porque fez uma prova ruim ou que você achou ruim, ou mesmo porque reprovou. Quem chegou naquela segunda fase está muito bem. São as próximas pessoas que vão passar nessas outras PGS. E depois, acho que veio o PGS Ceará, uma primeira fase diferente, bem diferente, Louca, para dizer o mínimo, né? para dizer o Com mínimo, 22 questões de penal e processo de penal, penal e prova processo para MP e magistratura. bem diferente. E, obviamente, essa aí eu queria muito passar, porque é o meu estado. Então, todo mundo tem essa ideia de querer ficar em casa. Eu fui muito mal em penal e processo penal. Como eu disse no começo da live, eu não gosto dessas matérias, não tenho nenhuma afinidade. Quando eu comecei a trabalhar no tribunal, eu era de uma vara civil. Essa situação mudou porque o TJCE passou por uma reformulação. Eu ainda estou na mesma vara, mas agora ela é uma vara criminal. Então, isso também me deu um certo gás a estudar mais, porque foi um momento que eu vi que eu não quero ficar aqui. Eu preciso sair e ir para onde eu quero, que é uma PGE. Isso me deu um gás também. Mas mesmo trabalhando em vara criminal, eu não sou muito bom em penal. Assim, na verdade, eu sou muito ruim. E eu tive dificuldade naquela prova. Porque, enfim, 22 questões fazem uma grandíssima diferença. Acabou que eu tirei 3 em penal e 3 em processo penal. Para ver como foi ruim. De 10, cada um eu tirei 3 em cada. Tá Mas vendo? acabou que eu ainda É. passei na primeira fase, fiquei ali pelo meio da fila, ali Uhum. pelo 68, 70. E na semana seguinte, Mato Grosso do Sul, que eu fui fazer também. E lá foi uma prova que eu fui fazer assim, sem estudar tanto, porque eu já tinha o resultado de Goiás, eu já sabia que a discursiva ia coincidir com a oral de Goiás, e também porque foi uma semana depois do Ceará, então o tempo foi absurdamente escasso. Eu ainda passei, eu fiquei na nota de corte, exatamente no corte, mas não pude fazer a prova lá. E Segunda aí, fase. no finalzinho de dezembro, sai o resultado de Alagoas, e eis que eu estou em 15º. Então, momento de pensar em prova oral, apesar do risco de eventualmente sair nos recursos. Porque só eram 24, eu não estava lá em cima, não. Então, tinha sempre aquele risco ali de, sei lá, da zica. Mas pensar em prova oral, para mim, a gente tem que procurar quem conhece a carreira e conhece possíveis examinadores. E foi aí que eu conheci o ATC jurídico através do professor. Eu já lhe seguia, sabia do curso, mas nunca tinha assim, procurado. Mas quando eu vi que teria um concurso em Alagoas e que você é procurador de Alagoas e que tem esse contato com a carreira, que eu considero muito importante ter essa visão de dentro da carreira para que possa puxar os temas. E, de fato, assim, os temas que a gente trabalhou no curso foram excelentes e, de certo modo, assim, direcionados ao que se espera de um procurador de Estado, o que foi também cobrado, de fato, na prova. Então, Assim, me diz uma coisa em relação à prova oral, né? Prova oral, tem muita gente que teme a prova oral, fica com receio, enfim. Você era assim ou não? Para você, se tivesse, não, tem prova oral, vou dar um jeito aqui, buscar uma solução para tentar, como você falou aí, me aperfeiçoar e fazer uma excelente prova oral. Porque tem muita gente que fica com receio, enfim, eu tô até vendo ali que você fez um merchan legal, colocou meu livro de prova oral ali atrás, né? tá Pô, aqui, Thiago, ajudou pra caramba. pô, vai, nossa, o churrasco aí da posse vai ser legal, vou te dar uma moral aí. Mas olha só,
tu ficavas com receio ou não? Porque eu sempre digo o seguinte, ó, prova oral, como eu disse na aula inaugural, né? É uma etapa como outra qualquer, mas você precisa de treino, de familiaridade, de aperfeiçoamento, enfim. Então, fala um pouquinho sobre a etapa oral, como é que foi a tua preparação, você falou um pouco já do curso, mas como é que você enxergava a prova oral? Pois é. A prova oral de Alagoas. Primeiro, assim, a minha visão macro de uma prova oral. Eu não tinha experiência, foi a minha primeira, foi em Alagoas. Então, a minha ideia de uma prova oral é que ela seria assim, um bombardeio de perguntas, e isso veio diferente do que eu esperava. Eu imaginava um examinador ali, você do outro lado, e ele te bombardeando de perguntas. Acabou que o formato foi diferente, né? Veio em papel, em leitura e até sem repergunta nenhuma. E eu imagino, assim, eu tinha um certo temor. Eu não falo tão bem, eu acredito que não sou bom orador, nunca fiz Ó, curso fala de bem. oratória. É, Fala bem, articula bem, organiza bem o raciocínio, vai lá. então eu tinha, assim, receio. E exatamente por isso que eu procurei. Mas mesmo para quem fala bem, professor, eu acho que é fundamental que a pessoa procure. Com certeza. Até para que Porque você não é se só falar teste. bem, né? E para que a pessoa se teste. Às vezes a pessoa fala bem, tem uma oratória boa, mas quando chega lá dá um nervoso, dá uma crise de riso. E isso, infelizmente, aconteceu na prova oral de Goiás. Assim, alguns colegas tiveram problemas, né? No meu turno, teve um colega que, infelizmente, teve um problema, assim, psicológico, acredito, de nervoso, não ficou bem, não sei o que houve nas bancas, se ele não acredita que não respondeu bem e saiu de lá abalado e teve alguma coisa. Então, o primeiro ponto é que a pessoa se teste, se coloque naquela situação de pressão de forma simulada, onde ela pode rir, pode chorar, que aquilo ali não está valendo nada, é apenas uma simulação, e aí na próxima ela melhora, procura uma ajuda profissional, se for o caso, e corrige esse erro para que ele não aconteça no dia da verdade, né? E também para que a pessoa efetivamente treine a como responder, como organizar tempo. Tudo isso conta. Em Alagoas mesmo, a pergunta de financeiro ela era muito extensa. Então, talvez alguns colegas tenham tido problema em respondê-la por completo. Não porque não sabia, era uma pergunta relativamente simples, era apenas a classificação das despesas na Lei 4.320. Assim, quem leu a lei algumas vezes sabe responder, mas em 5 minutos é difícil. E essa gestão efetiva e conseguir externalizar ali aquele conhecimento depende de treino mesmo, de adaptação, né? Isso é Exatamente. fundamental. Então, mesmo antes dos recursos, eu procurei porque eu sabia que isso seria fundamental para uma preparação eficiente. Mais uma vez, assim, eu busco eficiência na preparação de concurso público. Então, eu procuro quem é o melhor naquela área, quem é o melhor, quem conhece aquela área, quem conhece aquela procuradoria, quem conhece aquele nicho de estudos. Tudo isso é muito importante. E aí eu conheci o ATC. Antes mesmo dos recursos, eu contratei. A gente tinha ali um cronograma, né, bem espaço, assim, com tempo para fazer as coisas. E acabou que em janeiro veio o resultado dos recursos. Eu tinha subido 8 posições, fui para 7º lugar. Mas veio de outro lado a notícia de que a prova oral seria em 9 dias. Exatamente. E aí o curso realmente organizou tudo muito rapidamente para que a gente tivesse um intensivão ali até a prova. O treinamento foi excelente. Aquela aula inaugural de, né, que você fala como se portar, como falar, como responder perguntas, como responder o que não se sabe. E essa parte foi bem interessante, porque a questão de constitucional eu não sabia. E consegui tirar alguns pontos dali. Quem olhar minha nota vai ver que ela não é nem 6, ela é 5,8 em constitucional. Eu realmente não sabia aquele julgado, eu não conhecia. Mas com técnica, você consegue catar uns pontos ali que passam da média, né? Era 4 a reprovação, você acaba passando dali e ainda consegui quase 2 pontinhos extras para subir a minha média. Então, isso também só vem com treino, professor. Tá? Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho, descobrir um método de responder o que não se sabe sozinho.
É preciso que tenha alguém do outro lado que sabe a resposta, que sabe que você está falando errado e que te guie a saber pensar pontos ali. Talvez seja uma coisa parecida com a segunda fase. Na segunda fase, se você não sabe alguma coisa, você não deixa em branco. Você Sim. escreve alguma coisa, fala de conceitos, fala ali da Constituição, para pensar pontos. Você não vai tirar o 10, mas você tira alguma coisa que passa da média e você compensa em outras matérias. Perfeito. E Então, é exatamente isso, né? Prova oral depende também, como você bem destacou, de técnicas, estratégias para que você consiga construir uma boa resposta, para que você entenda que a sua resposta ela será pontuada não só em relação ao conhecimento jurídico, mas no que se refere ao uso correto do vernáculo, capacidade de argumentação, enfim. Então, todos esses fatores vão ser imprescindíveis para que você consiga, né, obter uma nota que seja condizente com a sua aprovação, enfim. E eu fico muito feliz também de ouvir de você que teve no nosso curso, que esteve conosco, de que as técnicas foram assertivas, de que te ajudaram também a fazer uma excelente prova, a conseguir a aprovação no concurso da PGE de Alagoas. E para que o pessoal entenda, e todo mundo está nos ouvindo, que prova oral, né, exige todo esse arcabouço, toda essa análise, todas essas estratégias para que você possa fazer uma excelente prova, excelente arguição. E todo mundo é capaz, né, com treino, com dedicação, de fazer uma grande prova oral. E, assim, me diz, já que você falou, né, da prova de constitucional, enfim, depois que você foi aprovado na PGE de Alagoas, eu queria que você me falasse duas coisas muito importantes para quem está nos ouvindo aqui. Primeiro, quais foram para você, assim, nessa jornada? Hoje você está aprovado em Goiás, em Alagoas, mas já disse aqui, a live vai ficar salva, que você vem para Alagoas, Alagoas, com vem certeza. para Maceió, porque aqui você não vai nem para o interior, você vai ficar lotado em Maceió direto. Ó. Maceió. Então, Não, eu não tenho nenhuma dúvida de que é Alagoas e engraçado, assim, e alguém falou aí, ó, a gente vai ser brother lá na PGE, vamos lá. quando, Tamo quando junto. começaram a sair esses editais todos, e a gente compara, obviamente, as carreiras, eu olhei para Alagoas como a menina dos olhos, porque a carreira aí é fantástica, né? Maceió é uma cidade bem bacana, incrível. Fantástico. Você vai ter excelentes colegas, o trabalho é desafiador, muito legal. E, sem dúvida alguma, uma das melhores procuradorias do país. E agora, com a chegada de vocês, vai subir mais de nível de produção. Mas me diz uma coisa, para você, assim, quais foram as suas principais, se você pudesse resumir, suas principais dificuldades nessa trajetória toda? Hoje, uma trajetória, né, já de sucesso, consolidada, você já aprovado em procuradorias destacadas no Brasil, né, mais de uma, enfim. Quais foram as suas principais dificuldades? E também quais foram as suas principais lições, né? O que você deixaria aqui de lição para todo mundo que está ouvindo? Que eu acho que é muito importante também fazer isso quando eu estava estudando para concurso, ouvir as histórias das pessoas que conseguiram obter aprovação, porque ali são histórias muito ricas e tem pontos que você pode absorver para adaptar para o seu estudo, né? É uma modelagem. Então, se você pudesse falar suas principais dificuldades, né, e também as principais lições que você extraiu dessa jornada aí de aprovação, agora como meu colega de trabalho, o que você destacaria, Thiago? Professor, com maior dificuldade, assim, a minha talvez seja um caso assim, compartilhada por muita gente, foi gestão de tempo, porque eu trabalho, então, assim, se torna muito intenso você querer estudar com eficiência e, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar o serviço público sucateado e trabalhar de qualquer jeito. Com certeza. Então, essa gestão de tempo, ela é fundamental e acredito que seja a mesma coisa de muita gente que trabalha e estuda, muita gente que eventualmente é casado e estuda, tem filhos e estuda, ou é de idade mais avançada e estuda. Mas, com disciplina e criando uma rotina eficiente que a gente consiga administrar, é possível alcançar um objetivo que se almeja. Então, essa seria a minha maior dificuldade.
E o maior aprendizado, acho que veio justamente dela, que é a questão de se ter uma disciplina em busca de um objetivo. Se a pessoa consegue organizar uma rotina ali no dia dela, não é fácil, e a pessoa vai errar muitas vezes. Eu errei várias vezes em organização de rotina de estudos. Eu tentava estudar à noite, às vezes, entrar pela madrugada, só que eu já estava cansado por conta do trabalho, então não rendia. Negligenciei a lei seca, por exemplo, no começo. Então a gente comete erros tanto de gestão do nosso tempo quanto de gestão da metodologia. Mas não tentem acertar de primeira. Provavelmente ninguém vai acertar de primeira. Ajustem a metodologia quando perceberem e se quem pudesse, tivesse a oportunidade de ter um auxílio com um professor, de ter um curso ali auxiliando, ou um coach, ou o que quer que seja, isso assim, ajuda muito a direcionar o caminho, né? Eu sei que o professor tem o raio-x do edital, que ajuda muito, não é? E tem o ATC, que também tem um direcionamento bom. Quem for de Alagoas, eu conheci a sede de vocês, é fantástica, aquelas salas de estudo são incríveis. Eu queria muito ter a oportunidade de estudar ali, porque realmente é um ambiente que cria uma certa imersão nos estudos. Então, quem tivesse como selecionar um local, um bom horário de estudos, um local calmo, sem perturbação, isso é excelente. Acho que todos os estados, pelo menos nas capitais, têm salas de estudo para isso. E é possível passar, independentemente da condição da pessoa. Às vezes se cria um mito de que só passa quem é mais jovem, ou só passa quem só estuda. E não é bem verdade, porque eu vejo colegas passando das formas mais variadas possíveis. Gente com filho, sem filho, trabalha, não trabalha, é jovem, é velho. Então, é tentar construir essa disciplina e organizar esse tempo de uma forma que aquilo ali comece a funcionar de uma forma quase mecânica. É engraçado como, quando a gente acostuma, tudo realmente funciona quase que mecanicamente. Eu pelo menos, eu acordo, assim, acordava e eu não pensava, eu vou estudar. Eu tomava meu café da manhã e ia para a mesinha estudar. Não tinha que, eu vou estudar. E realmente, assim, essa disciplina, ela, na minha visão, ela traz a aprovação em concurso público. Pô, perfeito, meu amigo. Você tocou em pontos sensacionais. Primeiro, né, compatibilizar rotinas. É possível, sim, compatibilizar rotinas. Eu também, na época que eu estava para concurso, eu estava estagiando, tinha faculdade, enfim. Então, ali eu só tinha 4 horas por dia. Mas é como você bem destacou. Essas 4 horas por dia, 5 que você tenha, tem que ser horas bem direcionadas. Você tem que utilizar aquele tempo com qualidade. E não tem essa de você esperar, como você falou no final aí, a motivação vir para você estudar. Isso tem que estar incorporado no teu dia a dia. Você acordou e já vai se tentou, não tem aquele peso de pensar, não pensa, vai lá e executa, já senta e estuda a matéria do dia. E isso traz disciplina, traz dedicação e, de fato, você passa a automatizar o processo. Nosso cérebro funciona assim, né? Você passa a automatizar o processo e você acaba executando sem tanto peso. Né, fica algo mais, de alguma maneira, mais leve, né? Então dá para compatibilizar rotinas, é difícil, é complicado, mas se você ficar pensando na dificuldade e se você não for encontrar as soluções, você vai estar sempre rendido ali, preso naquela situação de improdutividade. Então você tem que buscar, né, como você falou, vou adaptar o meu horário, não estou rendendo de manhã, vou ver se eu rendo à noite, não rendo à noite, vou ver se eu rendo de manhã, como é que eu funciono melhor, o que eu tenho que fazer. Então, você tem que achar o melhor estado de conformação ali, ideal para o seu estudo. Isso é importantíssimo. Cada um vai ter o seu, mas é fundamental que você use bem as suas horas com qualidade, com determinação, como você bem fez, né? Ter esse direcionamento e abraçar o que você se predispôs a fazer. Se eu tenho esse objetivo, não há outra escolha. É esse objetivo e ponto. Né? Eu quero passar nesse concurso, é esse concurso e ponto. É essa carreira e ponto. E ir ali, né, fazer o que se pode fazer de melhor. E como você bem falou também, desmistificando um outro, né, talvez um outro ponto que muita gente fique preso,
que é aquela ideia de que, não, só passa em concurso que é muito inteligente, que fez isso, fez aquilo. Não, passa em concurso quem se dedica, quem está ali sentado todos os dias à mesa. Eu sempre digo, pô, se você não vence nem o seu despertador, como é que você quer passar no concurso? Tocou o despertador, acorda, senta à mesa, pega o livro, abre, estuda, né? E é muito disso que você fez, né? Derramar suor, se dedicar, fazer o que é necessário, pensar na base, como você falou desde o início, consolidar a base, olhar para os pontos, para as lacunas de conhecimento, onde é que eu devo aprofundar, ter uma rede de apoio, ela é muito legal, né? Saber ali com quem você está andando, as pessoas que podem te dar algum tipo de norte, ouvir, né? Até mesmo colegas, como a gente está fazendo aqui, já aprovados, que já passaram por essa situação. Tenho certeza que a tua experiência já agregou para muita gente que está assistindo essa live aqui demais, que vai ter um estudo totalmente diferente, né, do que teve, do que tinha até hoje. Então é isso, é buscar simplesmente você se blindar também de forma emocional, não ficar ali pensando, fui aprovado, agora minha vida acabou, não. Né? Aceita, né? Passa ali, aprende com aquela situação, se reorganiza e passa a agir rapidamente. Isso vai fazer muita diferença. E como você falou, tem gente aprovada, mais velho, mais novo, com filho, sem filho, né? Já vi algumas pessoas em situações complicadíssimas, mas que ali estão ali focadas naquele propósito. Não vem limitação, vem possibilidades. Eu acho que é isso. Quando você não consegue passar, é porque você está vendo muito limitação, não está vendo possibilidade. Você compatibilizou o trabalho, usou bem as suas horas, né? Fez tudo que era necessário para ter um estudo eficiente e um estudo que acabou, né, gerando aí todos esses resultados excepcionais. E eu não tenho dúvida alguma que você será um colega sensacional na Procuradoria, que vai ter um trabalho de destaque. Eu sempre digo o seguinte, Thiago, não é só passar no concurso, é passar no concurso e honrar a carreira para a qual você prestou o concurso. É ter um trabalho, né, de destaque, ter uma preocupação com o dia a dia. Isso faz muita diferença. Muita gente acha que passar é se aposentar. Não, ali você vai começar, né, a sua trajetória A vida e vai ser começa só o agora, na início. verdade. Exatamente. De uma advocacia pública que você sei que vai ser de muito destaque. E, Thiago, eu só queria te agradecer, né, por todos os ensinamentos aqui. Eu também aprendi muito contigo, com a tua história, com a tua trajetória. Agradecer pela confiança também no nosso trabalho, ter feito parte do ATC. Falar para todo mundo que está nos assistindo que a gente tem, né, sempre essa preocupação com a formação da base. A gente está com a turma aberta agora, 13ª turma de consolidação de base, enfim, com as principais matérias dos concursos mais difíceis. A gente espera ter o Thiago aqui também no nosso corpo docente, assim que ele tomar posse, tá aqui no presencial com a gente, vai, né, escolher a matéria. Eu sei que penal, processo penal não vai ser, mas, mas outras matérias que o Thiago optar, tá aqui com a gente também reproduzindo essa experiência. E a gente só quer te agradecer, Thiago, mesmo pela generosidade. Você é um cara fantástico, um cara humilde, um cara que tem um trato fino com todo mundo. E tenho certeza que vai fazer a diferença lá na PGE, é isso que a gente espera, é isso que a gente busca. E, assim, passo para as suas considerações finais, mas já te agradecendo muito. E eu tenho certeza que todo mundo aprendeu demais contigo aqui hoje. A live vai ficar salva para quem quiser assistir, reassistir, né, e ver os pontos, anotar. Enfim, o Thiago deu várias dicas aí sensacionais. Professor, só voltando um pouco, assim, como é engraçada a situação que você falou de reorganizar, né? Na prova oral da PGE Alagoas, o que se esperava inicialmente era que viessem perguntas. E, de repente, a gente se depara com um papel. E, mais ainda, lá no dia, a gente se depara com um papel sem nenhuma repergunta. Os examinadores ficaram simplesmente mudos. Então, como é importante ter esse poder de reação diante de uma situação que se apresenta e que ninguém esperava e que nos foi dito no dia da prova, porque, veja, no dia anterior houve um sorteio de ponto, estávamos presentes. Isso, em tese, poderia ter sido avisado e a gente poderia ter mais tempo para uma correção de rota. Não foi, foi avisado no domingo. Estávamos na sala de espera, aguardando ser chamados para realizar a prova e recebemos a notícia de que não haveriam reperguntas e que os examinadores não fariam perguntas de nenhuma forma e não dariam orientação nenhuma e nada. Seria a leitura do papel seguida da resposta. Então,
Isso acontece não só em prova oral. Na verdade, isso pode acontecer em qualquer tipo de prova. Numa prova objetiva que veio muito penal, ou numa prova discursiva que veio mais difícil do que esperado, ou numa questão que você não sabe a resposta. Então, saber ter essa adaptabilidade no mundo de concurso público, ela é muito fundamental, desde a sua metodologia de estudos até a hora da prova mesmo. Assim, chegou lá, vamos ver. É importante ter esse poder de reação, de reagir ali diante do que se apresenta e era inesperado. Então, de certo modo, assim, como mensagem, eu diria que quem decide optar por essa vida de concurso público, que a pessoa saiba aceitar as derrotas, tirar um aprendizado daquilo ali, aprenda que seu método não é perfeito e aceite mudá-lo se for necessário, aceite uma mudança de horário, de gestão de tempo, aceite conselhos de quem pode lhe dar conselhos, seja um professor, às vezes é um colega que está estudando, às vezes é um colega que passou recente, às vezes é alguém da sua família que sabe dar por que você não faz isso? Por que você não compra aquele livro? Por que você não vai atrás daquele professor? Enfim, saber ter essa humildade de aceitar conselhos e aceitar a mudança e saber que a jornada ela não é uma retinha perfeita, ela é uma escadinha que sobe e desce e que vai ter muitos altos e baixos, mas que você chega lá se você persiste de forma eficiente. Então, seria essa a mensagem. E eu agradeço demais, professor, a oportunidade de poder estar aqui, de poder compartilhar, como eu disse no começo, principalmente no momento de tanta felicidade, que são colher 2 aprovações. Na verdade, são mais de 2, porque eu passei também na Paraíba e no Ceará, apesar de que eu acredito que não serei chamado nessas últimas 2, porque eu estou um pouco longe das vagas. E engraçado, assim, porque o Ceará é o Esquece meu... esses outros, Thiago. Tá em Alagoas e acabou, rapaz. Não, com certeza. Engraçado que, assim, o Ceará é o meu estado. E quando saiu esse edital, obviamente eu queria muito passar aqui. Mas acabou que eu passei entre aspas, porque eu não vou ser nomeado. Então, a aprovação sem nomeação é mesmo que nada, né? Mas eu estou muito feliz de ter passado em Alagoas. De certo modo, a carreira me acolheu bastante. Eu já tive contato com alguns procuradores, né? Com o professor, com o Leonardo Márcio. E eu vejo que é uma carreira muito acolhedora. Isso dá um ânimo de se trabalhar, dá uma vontade de ingressar na instituição. Isso é muito interessante. Assim, você conhecer pessoas que já estão lá, que gostam de estar naquela carreira, que gostam de exercer o papel, que exercem com excelência. Isso demonstra que a instituição realmente é uma instituição forte, é séria, ela tem uma presença naquele estado. E isso é visível na PGE Alagoas por meio dos procuradores. Então, dizer que eu estou muito feliz de ter participado do curso, de estar aqui hoje, de poder compartilhar todas essas experiências de estudo de prova, de aprovação mesmo, a felicidade que é ver o seu nome finalmente publicado ali como aprovado. Realmente é uma alegria muito grande. E não só para quem passa, assim, a minha família tem uma família grande, então todo mundo faz aquela festa, dá aquela Todo mundo faz comemoração. parte, né? Exatamente. É a E aprovação de todos. Né? a jornada vale muito a pena, professor. Então, quem decide entrar nesse mundo, entre de verdade. É difícil, a gente passa por muita angústia, às vezes uma prova mal elaborada, às vezes uma questão mal feita, um gabarito que não veio como esperado. A gente se aborrece, se chateia, fica ansioso, mas no final vale muito a pena. Vale a pena demais, né? Vale a pena. E depois você nem lembra dos perrengues, né? Nem lembra dos perrengues. Aí, depois que vem a aprovação e principalmente a nomeação, aí nem lembra dos perrengues. Mas assim, já cumprindo aqui a minha promessa, primeiro jantar aí depois da posse é por minha conta. Eu já tinha feito essa promessa, está garantida aí. Eu tenho print. Bancarei o jantar da galera aí. Mas, ó, Thiago, fico muito feliz, ainda mais de ter um outro conterrâneo aqui na PGE de Alagoas.
mais um cearense aí engrossando o time. Espero que você seja torcedor do Ceará, não seja torcedor do Fortaleza, porque se fosse torcedor do Fortaleza aí já vai ficar complicado, brincadeira, mas, porra, vi aqui que tem vários fãs teus aí ao longo da live, né? Provavelmente teus amigos aí, vários fãs. Já o pessoal agradecendo também. Espero que todo mundo tenha gostado da live. O Thiago é um cara fantástico, como vocês viram, né? Um grande exemplo a ser seguido. E principalmente vocês que estão nos assistindo, não desistam em hipótese alguma, continuem firmes, né? Adaptem os estudos de vocês, né? Passem por cima das dificuldades e principalmente estejam engajados e firmes no propósito. Não pensem, sentem, estudem e façam a parte de vocês, porque isso é o principal. Thiago, seja bem-vindo aí à carreira. Vocês vão entrar num momento também outro da Procuradoria, já bem mais estruturada, com vários projetos, e vocês vão somar e vão engrandecer o nome do estado de Alagoas aí pelo Brasil afora. Um abraço para todo mundo que nos assistiu, um abraço para os teus amigos também aí, para a galera de Fortaleza. E, Tiagão, só esperando você tomar posse para estar aqui conosco no ATC, né, na matéria que escolher. Valeu, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Para quem for assistir a live depois, um abraço. A live vai ficar salva aqui no perfil do ATC. A gente deve disponibilizar também no YouTube. Abraço, Tiagão. Abraço. Inveja de você. Um abraço. Muito obrigado, hein? Valeu, obrigado mais uma vez, meu amigo. Parabéns mais uma vez e comemora aí, né? Tem que ter uma série de comemorações, porque para se comemorar. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu, Tiagão. Um abraço. Valeu.